Eu quero agradecer a presença aqui do Dr. Juarez Melo, o advogado do povo. E daqui a 15 dias, novamente, o senhor está voltando aí com outro assunto interessante. Isso aqui eu achei muito bom, porque as pessoas, povão, na realidade, não têm acesso, apesar de estar estampado aí, mas as pessoas parece que não leem, então é através do rádio mesmo que chega às casas e vai tomando ciência. É importante você ser, eu sempre digo, o cidadão, para não ser cego na vida, ele tem que ser politizado, ele tem que estudar para ele ser dono do seu nariz. Tá certo? Um cidadão que não lê, um cidadão que não acompanha a política nem nada, é uma pessoa à esquerda e não podemos ser. Nós temos que ser pessoas realmente ativas e dando valor ao seu país, dando valor a si mesmo. E é isso que você está fazendo, está ajudando o povo a pensar, doutor. Obrigado, Francisco. A visão que eu tenho é essa também. Não importa a direita ou esquerda, não. Você tem que ter uma noção objetiva do que é bom para você, para tua família, para sua cidade, para a sociedade que você vive. Esse negócio de seguir igual manada, um determinado segmento ou outro, isso é besteira. Só que muita gente prefere, para fazer parte de alguma coisa. Então, não é o caminho correto, não é assim que se desenvolve uma sociedade, E um pouco que a gente consegue esclarecer, eu fico muito feliz com isso. Padre Pinelli, tem duas músicas aí que o doutor Juarez Melo vai estar comigo no dia 8 de outubro. Que se percebeu que era possível prender poderosos corruptos, Sim. E agora existe um movimento que é no sentido contrário, que a maioria está sendo absolvido, e isso, Francisco, pode inclusive fazer com que o Estado brasileiro, a União, tenha que devolver dinheiro para esse pessoal, entendeu? Então eu acho isso de muita importância as pessoas entenderem, discutirem, darem opinião, Não opinião falar que tem que fechar Supremo Tribunal Federal, porque isso é besteira, não vai acontecer, mas as pessoas podem sim criticar, pode não concordar, infelizmente, decisões judiciais a gente acata, mas isso não significa que a gente concorde com elas. Então, esse é o tema e é isso que a gente gostaria aqui de... Bom, é sabido, o senhor como advogado e eu sendo leigo também, entendo o seguinte, que quando vem uma punição, em cima de uma votação, no Supremo são 11 magistrados, e todos eles votam a favor ou contra, mas a maioria é que decide se alguém está certo ou está errado. No caso, somente o voto do Toffoli que vai derrubar isso, e os outros ministros, eles não teriam que opinar? Isso ainda pode ser levado a plenário. Essa é uma decisão inicial, É uma decisão. Esse processo ele era tocado pelo Lewandowski. Sei. Como ocorreu a aposentadoria compulsória, o Toffoli assumiu esse processo e ele deu essa decisão, que é uma decisão monocrática, sim, mas essa decisão ela pode ser levada para o plenário, para todos os ministros julgarem, e proferir o voto nesse sentido que você falou. Mas o que a gente está vendo é um movimento nesse sentido de anular tudo aquilo que foi feito na Lava Jato. O que se sabe, pelo menos que está na mídia o tempo todo, é o seguinte: não se colocou nunca em dúvida de que o Brasil é um país, desde quando foi descoberto, é um país que convive com a corrupção de uma maneira terrível, Nós temos aí o histórico aí quando a corte portuguesa veio para o Brasil. Ela já se corrompeu aqui quando chegou no Brasil, porque nem recurso não tinha para bancar e teve que se acumular aí com ricos fazendeiros, até escravagistas, para se manter no poder. Então isso aí realmente corrói. O poder tem esse tipo de coisa, Se não tomar cuidado, a corrupção toma conta de tudo. Mas a corrupção não é fulano nem ciclano que é dona. Isso aí é uma coisa, você sabe que isso é sistêmico. Sistêmico no ser humano. A verdade é o seguinte: outros países,
é ladrão do mesmo jeito, bandido do mesmo jeito. Só que lá é o seguinte, a lei é para valer. Aqui muitas vezes nós temos boas leis, mas sempre tem uma brecha do sujeito sair ileso. Infelizmente não sei por quê. Nós temos bons legisladores no Brasil, boas leis, mas sempre deixando uma brecha. O que a gente vê dessas condenações que houveram na Lava Jato, tá certo? Houve realmente, a Lava Jato foi uma coisa que veio para justificar aquilo que realmente que a gente estava a olho nu, uma corrupção descabida, né? E continua, tá certo? Eu digo que a corrupção no Brasil não pertence nem a partido A, B, C ou D. Infelizmente está aí, rolando, e as leis estão aí. Mas o que pelo menos eu li por alto aí desse ministro aí, é que quando ele coloca, dando, vamos dizer assim, jogando por água abaixo todas essas provas, é de que, num certo momento, né, um juiz, um magistrado, ele julga, vamos dizer, parcialmente. E aí, quer dizer, aí a coisa fica feia, porque vem provar que um juiz ele não pode julgar parcialmente. A lei ela é cega, ela não quer saber se você é preto, branco, amarelo, rico, pobre, não. É o direito seu, é seu, está devendo, também tem que pagar. E foi descoberto isso aí, que a Lava Jato não era tão santinha assim. Então a gente está vendo agora as consequências do Supremo Tribunal Federal. Agora, será que somente um juiz da corte vai derrubar tudo isso? Eu, como cidadão comum, não creio nisso, não. Que, na verdade, Francisco, primeira coisa, eu acho que nós não podemos, em hipótese alguma, concordar com corrupção, jamais, seja em que nível for, não interessa, e sob qual justificativa for. Por exemplo, nessa decisão, o ministro ele ainda fundamentou que a Lava Jato, ela destruiu empresas, destruiu o patrimônio público, como se fosse a Lava Jato a causadora de todos esses problemas, quando, na verdade, esse problema não existia. Foram os agentes, foram as empresas que foram se deixando levar a chegar num nível de corrupção que nada mais funcionava, senão através de propinas, senão através de dinheiro do submundo, né? Carregado às escuras, em malas e tal. Então, eu não consigo entender que a gente possa caminhar com uma cultura dessa que pense assim, bom, o sistema é esse, né? A gente tem que tolerar para as coisas andarem dessa forma. Então, houve realmente, infelizmente, aquele pessoal que trabalhou nessas apurações, que foram o juiz, que foram os procuradores, depois, mais para frente, eu acho que por uma falta até de inteligência, eles mostraram que eram de outro viés político, né? Tanto que começaram a fazer parte da direita, da extrema direita, tanto é que um foi senador, né, eleito, o outro foi deputado, já foi cassado, então todos eles se mostraram. Mas isso não significa que não aconteceu. Sim, isso, o fato real da corrupção existia mesmo. Então agora pague-se quem realmente deve. Aqueles que realmente cometeram o delito de roubar, realmente que pague, né? Agora, houve envolvimento de pessoas que muitas vezes não tinha nada a ver com isso, infelizmente, né? Então, ficou aí no ar, né, uma nuvem preta de que as coisas não estavam caminhando tão bem. Tanto que você está vendo aí que o negócio não parou, né? São consequências que nós já estamos tendo aí. E o Brasil hoje é um país, o senhor sabe disso, um país praticamente dividido, né? Hoje a gente vê isso. E nós temos que entender o seguinte, tá certo, política é uma coisa, a parte jurídica é outra coisa. Nós não podemos entender que um juiz possa se envolver com política, de jeito nenhum. Não pode, porque aí ele vai ser parcial, e sendo parcial, aí vamos falar a verdade, qualquer decisão de um juiz desse ou daquele não vai ter valor.
Esse é um perigo. É um perigo. Esse é um perigo. Sério. Muitas vezes, eu já falei isso numa audiência de primeira instância, porque às vezes acontece o advogado, né, como algumas vezes já aconteceu comigo, você ser muito combativo para colocar aquela sua posição. E aí você encontra, às vezes, resistência, até mesmo do juiz, porque ele não gosta, né, que você fique ali sendo tão incisivo, né, para colocar a sua visão, né, daquele fato, para obter um resultado no processo. E às vezes o juiz ele fica com bronca do advogado, né? E às vezes ele é levado a dar uma decisão porque ele ficou com bronca do advogado. Aí não é justiça. Então muitas vezes eu já falei, excelência, pense muito bem que primeiro não está prejudicando o advogado. E quando uma decisão ela é tomada não baseado na justiça e na lei, mas sim por alguma diferença pessoal, ela causa um reflexo muito grande. Porque aquela pessoa que está sendo julgada, se ela entender que ficou equilibrada a decisão, ela aceita. Agora, se ela entender que ela foi alvo de alguma coisa muito injusta, né, que ela está pagando por alguma coisa que realmente não deveria, então ela não aceita, e isso pode acontecer 1, 2, 3 vezes, e isso traz o descrédito para o sistema e para o Poder Judiciário. E aí as pessoas começam a resolver as coisas sozinhas. Então, essa semana o Brasil viu estarrecido, né? E o senhor, com certeza, viu também, que o senhor tem interesse sobre isso aí, de um advogado, né, defendendo um cidadão daquele que participou do quebra-quebra em Brasília, né, peitando o Supremo Tribunal Federal. O advogado ali, no meu entender, e o senhor sabe muito bem, está ali para defender o seu cliente. Nada mais do que isso. Não cabe advogado nenhum atacar nem a figura do Supremo Tribunal Federal, nem muito menos um magistrado. Ele está ali para defender o seu cliente. Agora, quando ele sobe no púlpito para dizer asneiras contra o Supremo Tribunal Federal, instituição, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, falando abertamente coisas políticas, deixando de lado de atender ao seu cliente, o que foi que aconteceu? Uma aberração, citações idiotas que o cara parece que bebeu, ele não sabia o que é, nem ler o Príncipe e nem o Pequeno Príncipe, uma barbaridade no negócio daquele. Agora é o seguinte, para onde é que vamos? E a coisa foi tão séria de um jeito que o partido onde ele era afiliado já o expulsou. Agora, qual é a posição da OAB nisso aí? Porque nós estamos vendo aí uma advocacia então banal que está acontecendo no Brasil. Claro que um sujeito desse não pode representar todos os advogados do Brasil, de jeito nenhum. Mas nós estamos caminhando no Brasil para uma coisa muito vulgarizada. A lei é uma coisa muito séria, tem que ser respeitada. As instituições têm que ser respeitadas. Dentro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, você pode discordar de um ministro e tem os trâmites legais para você contestar o ministro. Sim. Mas você jamais poderá denigrir a pessoa, a imagem dele, do cidadão. Não pode ser pessoal. Não pode. A OAB, Francisco, todas as profissões, ela é fiscalizada por conselhos. Sim. Por conselhos. A OAB é a única profissão que ela não e os conselhos são federais, você sabe. Então, na verdade, são dirigidos pelo Estado. Né? A OAB é a única instituição que ela é autônoma. Ela não dá satisfação para governos. Sim. Mas por que ela conserva a todos esses anos essa autonomia e é respeitada? Porque ela apura e pune seus membros. A OAB, ela é muito rígida. Respeitada, inclusive, muito respeitada. Muito respeitada, porque realmente não é fácil. Às vezes, se tem muita notícia, o advogado ele agiu de forma não correta com o cliente, e aí as pessoas acham que não aconteceu nada. Mas a partir do momento que a pessoa faça uma representação da OAB, que seja uma folha,
mal redigida, aquilo não vai parar, vai ser apurado, e se constatado que houve uma falha, e aí vai se analisar se ela é uma falha leve, média ou grave, e o advogado vai ser punido. Então, nesse caso aí, eu vi isso, Francisco, pelo WhatsApp, né? Uma mensagem, e realmente aquilo não foi só de uma deselegância. Aquilo suja a imagem dos advogados do Brasil. Então, eu acredito que realmente esse advogado, ele deve sim responder um processo administrativo, como eu disse no início, que é pesado e provavelmente vai ter alguma consequência. Bom, voltando aqui no caso do magistrado Dias Toffoli, quer dizer, ele sozinho, ele tomou esse posicionamento, correto? Mas isso não significa, esse posicionamento dele aqui, em relação à Lava Jato, que é assunto liquidado. Isso aqui vai para plenário ainda? Inclusive, essa decisão... A OAB está tomando alguma posição nisso? O que eu li, que a OAB do Paraná, e olha só, hein, a OAB, por ser uma instituição composta por advogados, geralmente ela age no sentido de sempre defender aqueles que são acusados, né, em processo. Mas pelo que eu li uma matéria que a OAB do Paraná, ela ficou muito indignada com essa decisão, né? A Procuradoria-Geral também não aceitou, então já estão fazendo recurso e muito provavelmente isso vai para ser julgado pelo plenário. A gente ouviu também a manifestação do Moro, né, que hoje é senador, a colocação dele, né, onde ele diz que realmente no governo do PT, né, houve realmente crime, tal, e ele disse que os criminosos confessaram, mais de 6 bilhões foram recuperados, essa coisa, e ele disse que o trabalho da Lava Jato dentro da lei foi dentro da lei. A Lava Jato ela foi criada dentro da lei, mas houve distorção dentro da Lava Jato, isso aí todo mundo sabe disso, comprovadamente que houve, né? Então a parcialidade que está pesando em cima dessas decisões, doutor. O senhor é advogado, experimentado, o senhor sabe disso, que houve parcialidade. Ninguém está dizendo aqui para crucificar a OAB, mas houve, e na parcialidade realmente, o senhor sabe como advogado que uma prova ela não passa a não ter valor. O Moro, ele cometeu um grande erro. Até determinado momento parecia que o trabalho estava sendo realizado assim de uma forma muito séria, né, muito objetiva, né, buscando um resultado, mas a partir do momento que ele resolveu trocar a batina, né, pela política, aí realmente ele mostrou um lado que atrapalhou totalmente o andamento desse combate à corrupção. E agora, as opiniões dele são a que menos vale, né? Então, aí que tá. São a que menos vale. Ele pode falar, olha, foi tudo correto e tal, mas infelizmente o comportamento dele, em determinado momento, de aceitar ser ministro, né? Abandonar a magistratura, aceitar ser ministro de um governo que declaradamente oposição àquele anterior e aquelas pessoas que foram presas. Então realmente ele cometeu um erro terrível ali, só que eu volto a dizer, isso não significa que não aconteceu e, na minha opinião, não significa que tem que ser tudo anulado e voltar a estaca zero, né? Eu acho que o que foi apurado e verificando que foi coisa séria, realmente as pessoas têm que responder por aquilo que fizeram. Nós não podemos aceitar a corrupção como uma parte do sistema para que o Brasil funcione.
não podemos aceitar. Eu gosto de conversar com o senhor porque o senhor tem uma conversa equilibrada. Agora o senhor chegou no ponto que eu queria ouvir e o público está ouvindo, realmente. Houve realmente uma fraqueza por parte do Moro quando ele sai da magistratura e vai para a política e vai servir a quem ele beneficiou. Essa é uma realidade. E foi para a política. E a parcialidade existiu. Agora, dizer que ele apurou a corrupção, claro que a corrupção existia. Isso aí ninguém pode negar que houve... Inclusive, devolveram o dinheiro, o dinheiro apareceu. Quanto a isso, 6 bilhões apareceu. Quanto a isso aí, não tem a menor dúvida. Né? Agora, eu vi uma discussão esses dias, Francisco, que já tem acusado querendo ingressar, a partir do momento que anulou tudo isso, entrar na justiça para pegar o dinheiro de volta. Absurdo. Agora, não, seria absurdo. Mas se realmente não teve crime e tiraram dinheiro do bolso de alguém, é natural que volte. Né? Porque não ficou... Acabou toda a prova de que esse dinheiro era de origem ilícita. É natural que as pessoas peguem de volta, pagam lá o imposto, né? Mas eu repito novamente aqui, para a gente terminar hoje, porque hoje nós temos futebol, não dá tempo para a gente se alongar. Essa decisão do Dias Toffoli é dele, somente dele. Sim, burocrático. Como é que vai ficar esses outros 10? Isso vai a plenário? Isso a maioria pode derrubar, claro, sim, com certeza. A notícia que eu tenho, que já a OAB, nesse caso, já está de olho nisso aí, ou não? Tem como entrar com ação contra isso? Já tem? A própria Procuradoria-Geral, pelo que eu li, já entrou com recurso, então isso força a que seja apreciado esse recurso. Eu também li alguma coisa no sentido que a OAB do Paraná estava tomando alguma providência. Agora, com relação à OAB Nacional, eu não vi nada. Não vi nada ainda, mas muito provavelmente... Haverá manifestação. Muito provavelmente isso não vai parar numa decisão monocrática. E como é que o senhor tem visto o posicionamento da imprensa? Porque a imprensa é um poder, você sabe disso. A imprensa é um poder, muitas vezes ela leva de um lado para outro, é muito tendenciosa, inclusive, a imprensa, infelizmente. Né? A imprensa no Brasil passou a deixar de ser imprensa para ser, vamos dizer, até um veículo de fiscalização. Até fiscalização eu aceitaria, mas não de investigação. Fala-se muito agora no jornalismo investigativo. Eu não sei se jornalismo é para investigar. Jornalismo é para mostrar aquilo que está acontecendo. E opinar dentro da verdade, e não ser tendencioso. Pergunta interessante isso, que eu já refleti bastante também a respeito disso, viu, Francisco? A visão que eu tenho da imprensa, a imprensa, os grandes meios de comunicação, a imprensa livre no Brasil, sofreu um grande susto a partir do movimento do ex-presidente Bolsonaro, com aquela ideia de querer extinguir, terminar com tudo quanto meio de comunicação que fosse contrário às ideias dele, e inclusive com um grande apoio popular, né? Grande apoio popular, grandes... Então, hoje eu vejo a imprensa muito assim cautelosa, tá? E eu assisto vários jornais, desde a CNN, Globo News, a Jovem Pan, e eu procuro, porque ali são canais, a Band News, né? Que os canais de notícia, e são tem viés político. Sim, claro. Né? Todos eles. Então, eu tenho visto, tal, para tentar ver o que estão pensando, tal, e eu estou vendo com muita cautela, no sentido de não manifestar muito a opinião, sim, não ser muito incisivo, se está certo ou se está errado, esses caminhos aí que está tomando a política e o judiciário, né? Eu acho até como uma forma de preservação. Então, está muito assim, na espera e deixando as coisas acontecerem.